Lei 8.666, de 21 de junho de 93. Agora sim, o vídeo de número 6. Esse é o sexto vídeo, então. No vídeo passado, nós paramos no artigo de número 10 e daremos início agora, voltaremos então ao nosso assunto. Artigo de número 10. Das obras e serviços ainda é o tema do nosso assunto. As obras e serviços poderão ser executados nas seguintes formas: 1. Execução direta. 2. Execução indireta nos seguintes regimes. E aqui nós temos enumeradas as de execução indireta. Vamos lê-las depois a gente comenta. Então, na execução indireta, nós temos a empreitada por preço global, a empreitada por preço unitário, a C foi vetada, a letra D, tarefa, e a letra E, empreitada integral. Nos vídeos anteriores, quando nós falamos das definições, nós falamos o que era execução direta, era aquela realizada pela própria administração. Falamos também que existia a execução indireta e que as formas eram empreitada global, empreitada por preço global, empreitada por preço unitário, tarefa e empreitada integral. E nós definimos. Aí voltando nas definições, nós falamos que empreitada por preço global é quando se contrata a execução da obra ou serviço por preço certo e total, que a empreitada por preço unitário era quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas, não global. Falamos que a tarefa era quando se ajusta a mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo. E também definimos a empreitada integral, que era quando se contrata o empreendimento em sua integralidade. Então, aí está os conceitos. E estes conceitos estão presentes aqui também nas obras em serviço. As formas em que podem ser executados os serviços na administração pública. Artigo 11º. As obras e serviços destinados aos mesmos fins terão os projetos padronizados por tipos, categorias ou classes, exceto quando o projeto padrão não atender às condições peculiares do local ou às exigências específicas do empreendimento. Então, se existe uma obra ou um serviço e essa obra, como serviço, está destinado ao mesmo fim, tanto a obra quanto o serviço que foi contratado, que está sendo licitado, é para o fim de uma construção ou uma reforma do objeto X. Então, eles terão os seus projetos serão padronizados por tipos, categorias ou classes. Será padrão, não será inúmeros projetos distintos. Serão padronizados, seja por tipo, seja por categoria ou por classe. Só que há uma exceção. Se esse projeto padrão não atender às condições peculiares do local, aí sim ele poderá ser complexo, poderá ser projetos distintos, projetos que atendam às especificidades de cada detalhe da obra ou da prestação do serviço. Já no artigo 12, nós temos o seguinte, que nos projetos básicos e projetos executivos, nós já vimos o que é projeto básico e o que é projeto executivo. De obras e serviços serão considerados principalmente os seguintes requisitos. Quais os requisitos, então, devem ser observados, tanto no projeto básico quanto no projeto executivo? Segurança, funcionalidade, adequação ao interesse público. Segurança não precisa nem explicar, né, pessoal? A segurança do trabalho, segurança geral de toda obra, de qualquer serviço. Funcionalidade e adequação ao interesse público. Haverá todas as normas, todos os detalhes que forem observados nesse projeto devem estar voltados para o interesse público, nunca para o particular. Economia da execução, conservação e operação. Economia, gastar o mínimo possível, conservação, preservação, a operação. 4. Possibilidade de emprego de mão de obra, materiais, tecnologias, matérias-primas existentes no local para execução, conservação e operação.
Esse 4 aqui, pessoal, a palavra-chave é existente no local. Tentar na maior das possibilidades possível, na maior da possibilidade possível, conseguir os recursos próximo ao local da obra, para evitar gastos com transportes, etc. Facilidade na execução, conservação, operação, sem prejuízo da durabilidade da obra ou do serviço. Então, todos esses detalhes que servem para facilitar, para minimizar, deve estar presente. A gente observa aqui que o que a lei está querendo trazer é a economia para a obra. E no sexto nós temos a adoção de normas técnicas de saúde e de segurança do trabalho adequadas, bem em conformidade com o inciso 1. E o sétimo, impacto ambiental, que está na moda, não pode deixar de observar. Isso aqui também é mais uma decoreba, né? Artigo 12. Artigo 13. Dos serviços técnicos profissionais especializados. Nós falamos das obras e serviços, agora então dos serviços técnicos profissionalizados e especializados na lei de licitação. Artigo 13. Para os fins dessa lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos executivos, pareceres, perícias e avaliação geral, assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias, fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras e serviços, patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas, treinamento e aperfeiçoamento pessoal, restauração de obras de arte e bens e serviços de bens de valor histórico, melhor dizendo. Aí você pode me perguntar, mas por que a lei enumera esses trabalhos? Por que esse trabalho de natureza técnica, serviços técnicos profissionais e especializados? É porque eles serão feitos por uma modalidade diferente. Nós falaremos em breve das modalidades: concorrência, tomada de preço, falaremos do convite e falaremos também do leilão, que não está na Lei 8666, mas nós falaremos sobre ele. Falaremos do pregão, que foi trazido pela Lei 10.520. E esses que nós listamos aqui, de 1 a 7, eles serão feitos através de concursos. Então, estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos, pareceres, perícias, avaliação geral. É decoreba também isso aqui, pessoal. Assessorias e consultorias técnicas, auditorias financeiras, fiscalização, supervisão, patrocínio, defesa de causas judiciais, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, restauração de obras de arte, bens, serviços, etc. Então, esses serviços técnicos profissionais especializados, nós veremos agora no parágrafo 1º o seguinte: ressalvado os casos. Então, voltando ao raciocínio, ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, os contratos para prestação de serviços profissionais especializados deverão preferencialmente ser celebrados mediante a realização de concurso com estipulação prévia de prêmio ou remuneração. Pessoal, esse concurso aqui é uma modalidade de licitação. Esse concurso aqui não é o concurso público. Eu já vi até professores na internet dizendo que são. Não são. Esse concurso aqui é uma modalidade de licitação que tem como objetivo justamente isso: escolher um desses trabalhos, selecionar serviços técnicos profissionais especializados. O que nós temos para falar sobre o concurso? Nós falaremos lá no artigo 51, nós entenderemos por completo o concurso. Mas desde já, o concurso é constituída uma comissão de pessoas que entendem do assunto. Não necessita de ser servidor público. Uma comissão de, no mínimo, 3 pessoas entendidas no assunto. Por exemplo, se o assunto for sobre parecer, perícias e avaliações em geral, então vai ser chamado uma comissão de pessoas entendidas nesse assunto. Assim como o sétimo, o concurso é mais comum nesse sétimo aí: restauração de obras de arte e bens de valor histórico. No caso daquelas restaurações, ao invés de licitar da maneira convencional, se faz o concurso e
as pessoas que vencerem recebem prêmios, ou, por exemplo, uma bolsa de estudo, ou dinheiro mesmo, ou um veículo, sei lá. Então, esse é o concurso. No parágrafo 2º aqui, aos servidores técnicos previstos nesse artigo, aplica-se no que couber o disposto no artigo 111 dessa lei. E nós temos que no artigo 111 diz lá que só pode ser pago esse prêmio a essa pessoa que fez essa reforma, por exemplo, se ela conceder à administração o direito autoral daquela obra que foi construída ou daquela obra que foi reformada. No caso de, se for um artista plástico, por exemplo, para que a administração tenha o direito de fazer o que quiser, movimentar para onde quiser e etc. E se for algo técnico de informática, por exemplo, para receber o prêmio, aquela pessoa que fez aquele trabalho deverá conceder para a administração todos os dados referentes à tecnologia que foi empregada. Por exemplo, se for um software livre, deve fornecer o código-fonte e etc. Esse foi o parágrafo 2º. Parágrafo 3º. A empresa de prestação de serviços técnicos especializados que apresente relação de integrantes de seu corpo técnico em procedimento licitatório ou como elemento de justificação de dispensa ou inexigibilidade de licitação, ficará obrigada a garantir que os referidos integrantes realizem pessoal e diretamente os serviços objeto do contrato. Uma empresa ganha a licitação para restaurar uma praça, ou ela é um caso de dispensa, foi dispensada a licitação, ou inexigibilidade, não existe concorrência, então não existe, não é exigível a licitação. Então, de qualquer maneira, a empresa foi contratada, ela está obrigada a garantir que os seus funcionários que ela apresentou cumpram o serviço do contrato. Se eles não fizerem, ela é responsável por devolver o dinheiro, por arcar os danos e etc. Continuando, nós temos agora o das compras, novo assunto, artigo 14. Nenhuma compra será feita sem adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para o seu pagamento sob a pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem tiver dado causa. Muito tranquilo esse caso. Não pode haver compra sem a caracterização. Se você não pode fazer uma compra, abrir uma licitação dizendo somente foi gasto 1 milhão em material escolar. Não, que material que é? Caneta, computador, apagador e etc. Veículos. Aí já não seria material escolar, mas deve especificar cada elemento. E se não o fizer, o ato é nulo. E aquele responsável que tiver dado causa àquele contrato, ele vai responder civil e também penalmente, no caso de improbidade administrativa e etc. Artigo 15, ainda das compras. As compras, sempre que possível, deverão, letra A, atender ao princípio da padronização, que impõe a compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantias oferecidas. Deve haver um padrão. Eu já falei sobre isso aí. O princípio da padronização, ele impõe a compatibilidade. Olha como a própria lei já vem explicando. Esse princípio da padronização, nele você deve ter compatibilidade de especificações. Vai se comprar, eu falei, impressoras HP, depois vai trazer cartucho de outra marca, então deve ter um padrão para que haja técnicas de desempenho, condição de manutenção, assistência técnica e etc. O princípio da padronização deve ser observado em toda a compra. Ainda nas compras, deverão, quando possível, ser processada através de sistema de registro de preços. Haverá um banco de dados com essa finalidade. O 3 é submeter as condições de aquisição e pagamento semelhante às do setor privado. Nesse terceiro aqui, se está sendo ofertado para o setor privado
dividir em 12 vezes e 30 vezes, essas condições não podem ser excluídas ao poder público. São as mesmas condições de aquisição e pagamento. O 4. Ser subdivididas em tantas parcelas quanto necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando a economicidade. Então, eu acabei de falar, o 3 e o 4 estão ligados. Então, se for possível parcelar, para avisar, e nesse parcelamento vai haver economia para o poder público, então deve ser feito sempre que possível. E o 5, balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública. Olhar, analisar os preços que a administração pública em geral tem adquirido dos produtos, para que numa nova aquisição não haja o abuso do vendedor por falar, não, é o poder público, o dinheiro não é do administrador, então posso cobrar um preço maior. Então deve ter um balizamento, deve ter um parâmetro a ser seguido e observado nos preços na hora da compra. Parágrafo 1º, o registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado. Vai registrar? Será feita a pesquisa, analisadas as melhores propostas. Isso deverá ser registrado. Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da administração na imprensa oficial. Aquele produto que a administração pública sempre adquire constantemente, então haverá um banco de dados, será público, será divulgado na imprensa oficial, para que todos os órgãos da administração possam ter possa se balizar, possa ter um parâmetro na hora de fazer as suas propostas que serão encaminhadas ao executivo. Parágrafo 3º. O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições. Um instante. Voltando então, nós temos o seguinte. Só um detalhe, pessoal, antes de ler, antes de voltarmos ao parágrafo 3º, esse sistema de registro de preço, ele é um procedimento que as entidades públicas, seja município, seja o Estado, a União, ele faz para a contratação futura de bens ou serviços. Então, esse sistema de registro de preços é um procedimento que a administração faz, seja ela municipal, estadual, federal, distrital, para a contratação futura de bens ou serviços, por meio da licitação. Ela pode ser feita por concorrência ou pregão. Nesse exato momento, nós vamos entender o pregão, a concorrência. Por quê? A concorrência, estou grifando em azul aí para você não se perder. A concorrência, ela está na Lei 866, enquanto o pregão não. Então, aqui será feito por concorrência. Nós veremos lá no pregão, na Lei 10.520, que poderá ser também o registro de preços feito lá, o sistema de registro de preços. Mas, para que haja contratação futura, então, em que as empresas vencedoras nessa licitação assumem o compromisso de fornecer bens e serviços a preços e prazos registrados em uma ata específica. Então, é isso que é esse sistema de preços. Então, aqui nós vimos o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. O registro de preços será precedido de ampla pesquisa no mercado. Os preços registrados serão publicados trimestralmente. Então, a cada 3 meses, eles serão publicados. E nós temos aqui, então, no parágrafo 3º, que o sistema de registro de preços, vamos grifar esse sistema aqui, porque ele é importante. Sistema de registro de preços. Esse sistema, portanto, então, será regulamentado por decreto, haverá um decreto do chefe do executivo, atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições. Seleção feita mediante concorrência, a primeira modalidade de licitação que nós estudaremos, acredito que daqui a 2 vídeos, se não for no próximo, daqui a 2 vídeos nós estudaremos as modalidades. Será feito então através de concorrência pública. Depois, o 2, estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços registrados. Antes então de fechar, assinar ali com aquelas empresas, vai haver uma estipulação prévia de qual será o índice de reajuste e atualização de preços. E o terceiro,
validade de registro não superior a 1 ano. Então, o prazo máximo para aquele registro no sistema de registro de preços será no máximo 1 ano. Esses detalhes aqui você deve observar a questão do registro de preços. Parágrafo 4º. A existência, ainda das compras, né, pessoal? A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. Observe, então, será feito o registro de preço. Haverá aquela concorrência pública e os preços serão registrados. Está ali a empresa número 1 ali naquele registro de preços, e a empresa, então, a empresa pública ou o poder público vai fazer uma licitação para adquirir aqueles bens. Ela não está obrigada, o poder público não está obrigado a chamar aquela empresa que está em primeiro. Ele pode chamar uma outra que, atendendo à lei de licitação, ele pode fazer uma tomada de preço, um convite e chamar uma outra. Mas se houver igualdade de condições, se o preço daquela que o poder público está querendo chamar é idêntico ao daquela que está no registro de preços, então essa que está no registro de preços terá preferência. O parágrafo 5º diz que o sistema de controle originado no quadro geral de preços, quando possível, deve ser informatizado. Hoje está totalmente informatizado. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço constante no quadro geral, em razão de incompatibilidade desse preço com o vigente no mercado. O preço que está lá na tabela de preços que foi divulgada pelo Diário Oficial da União, ou do Estado de Minas Gerais, ou do município, do Estado de São Paulo, etc., está incompatível. Você é dono de uma empresa de informática e percebe que aquele preço que está lá, que uma empresa divulgou, é incompatível. Está alto demais ou está baixo demais? Você é cidadão, está devidamente inscrito na Justiça Eleitoral, você pode então impugnar esse preço. Você pode até a Justiça e pedir impugnação desse preço que está lá na tabela de preços do Poder Executivo. Parágrafo 7º. Nas compras deverão ser observados ainda, além de todos os detalhes que nós observamos, ainda outros. Primeiro item, especificação completa do bem a ser adquirido, sem indicação de marca. Como já falei, não pode colocar a marca. Nós estamos comprando para a escola aí 200 caixas de chocolate da marca Garoto, da marca Lacta. Não pode marcas. 2. A definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização provável, cuja estimativa será obtida sempre que possível mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação. Esse 2 vem evitar o desperdício, né? O intuito dele é evitar o desperdício e também a falta. Então deve haver o cálculo, a estimativa de qual a quantidade que será adquirida e de qual a quantidade será consumida. Então deve haver esse cálculo para que não haja compra de mais nem compra de menos. O 3. As condições de guarda e armazenamento que não permitam deterioração do material. Tudo isso deve ser especificado. Se for comprar em excesso porque o preço está bom, deve ser observado também até questão de validade e se tem estoque local de armazenamento que não venha deteriorar o produto e etc. E o parágrafo 8º vem dizer o seguinte, que o recebimento de material de valor superior ao limite estabelecido no artigo 23 dessa lei, para a modalidade de convite, deverá ser confiada a uma comissão de no mínimo 3 membros. Então, isso nós vamos ver isso melhor no artigo 23. Mas desde já, eu trouxe uma tabela aqui, nós falaremos melhor dela em outro momento, mas desde já, para entender esse parágrafo 8, nós temos o seguinte, as modalidades, essas 3 modalidades de licitação, elas são atribuídas, são calculadas em razão do valor.
nós veremos que as outras não, mas essas três são em razão do valor: concorrência, tomada de preço e convite. As modalidades: concorrência, tomada de preço e convite. Para obras de engenharia, a concorrência é acima de 1.500.000. Então, uma obra que tem um valor acima de 1.500.000 será a modalidade de concorrência. Outros serviços que não sejam de obras de engenharia, então acima de 650.000. Isso para concorrência. Na tomada de preço, acima de R$150.000 até 1.500.000. Então, se for 1.500.000, é a tomada de preço. 1.501.000 será concorrência. E para outros bens e serviços, acima de R$80.000 até R$650.000. O convite é de 0 a R$150.000 para as obras de engenharia e para outros bens e serviços de 0 a R$80.000. Isso aqui eu tirei da lei, que eu não estava estudando a lei, e fiz essa tabela aqui para ficar melhor. Na hora que a gente for estudar as modalidades, nós voltaremos nesse assunto. Mas eu só trouxe aqui para você entender. Então, o convite de 0 a R$150.000 e outros bens e serviços de 0 a R$80.000. Então, o que está dizendo o parágrafo 8º? Que o recebimento de material de valor superior ao limite estabelecido no artigo 23 dessa lei para modalidade de convite, ou seja, obras de engenharia acima de R$150.000, outros bens e serviços acima de R$80.000, deverão constituir no mínimo de 3 membros. Então, 3 membros quando o convite for acima da modalidade de convite. Então será 3 membros sempre para obras de serviço acima de R$80.000 e para obras de engenharia acima de R$150.000. Então, será tomada de preço e concorrência. Sempre deve haver 3. Então, tomada de preço e concorrência, sempre a comissão deve ter no mínimo 3 membros. Nós veremos que para modalidade convite será também de 3 membros. Só que, como nós estudaremos, há exceção. No caso de pequeno valor, quando for localidade pequena, o centro administrativo for pequeno e for prejudicar o serviço, um só servidor poderá fazer essa tomada de preço. Ou melhor, pode fazer essa licitação. Lembre-se sempre disso, então. Acima do convite, sempre será 3 membros no mínimo. Acima de convite, sempre de 3. E o que é acima de convite? É tomada de preço e concorrência. Concorrência pública e tomada de preço, sempre 3 membros no mínimo. O convite, nem sempre. O convite, há exceção. Continuando ainda falando das compras. Então, encerrando das compras e também esse vídeo, que nós já estamos nos 30 minutos, será dada publicidade mensal em órgão de divulgação oficial, o Diário Oficial, ou em quadro de avisos de amplo acesso, lá no hall de acesso da prefeitura e etc., lá no átrio da repartição, as relações de todas as compras feitas pela administração direta, os órgãos do poder público, ou indireta, terceirizada, autarquia, empresa pública, etc., de maneira a clarificar a identificação do bem comprado, clarificar a identificação o que foi comprado, o seu preço unitário e o preço total, adquirida, a quantidade adquirida, o nome do vendedor, qual empresa que vendeu, o valor total da operação, podendo ser aglutinadas por itens as compras feitas com dispensa e inexigibilidade de administração. O importante aqui é entender o seguinte, que deve ser tudo item por item, mas as compras que foram feitas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, elas não precisam ser anotadas item a item, podem ser aglutinadas, podem juntar e dar somente o total neste caso. E o parágrafo único diz que o disposto nesse artigo 16 não se aplica aos casos de dispensa de licitação previsto no inciso 9º do artigo 24. Esse artigo 9º do 24 diz que fala do caso que vai comprometer a segurança nacional. Então, quando for adquirir algo
que vá prejudicar a segurança nacional, imagine que o Brasil está comprando um tipo de munição para uma arma aí muito potente, etc., e há um perigo de guerra aí. Então, nesse caso, não vai enumerar item a item, vai apenas mencionar a totalidade. E aqui então nós terminamos esse vídeo de número 6. No próximo daremos início falando das alienações. Muito obrigado e até a próxima.